Capítulo 21. Cravo. Victor ficou feliz em ver que Lucien não diminuiu a velocidade ao longo dos vários dias de aprendizado. Em 50 minutos, ele absorveu o resto das regras gramaticais. Ele era inteligente e talentoso em aprender idiomas, e tinha uma boa memória também. O bom humor trouxe-lhe ideias. Victor começou a cantarolar. Senhoras e senhores, vamos fazer uma pausa. Sirva-se de um pouco de chá e lanche. Eu tenho que anotar isso. Ele já estava subindo as escadas quando terminou de falar. Pegando a fina xícara de chá branca, Lucien tomou um gole do chá de sabor estranho. Esfregando os olhos, ele tentou relaxar um pouco. Felicia, quando podemos ir caçar na mansão de sua família novamente? Sinto muita falta dos veados e coelhos lá, e também do ar fresco. Annie era outra dama, nobre entre eles. No entanto, exceto por seus lindos cabelos loiros e olhos verdes como pedras preciosas, sua aparência era apenas média. Além disso, sua família também não era tão distinta. Seu pai era apenas um dos muitos filhos de um barão comum, que não herdou nada da família. Sem título, sem terra, sem feudo. A família de Annie teve que lutar para viver uma vida aparentemente decente com a renda do trabalho de seu pai como funcionário do tribunal e a anuidade de seu título. Em comparação, a família Annie, como uma das maiores famílias do Ducado de Ovarit, ainda gozava de grande reputação. Embora seu pai também não tenha herdado o título, ele ainda conseguiu uma grande mansão fora de Alto com seus próprios bosques, pomares e até uma pedreira de granito. Eles também possuíam uma propriedade dentro da cidade. Entre eles, Felicia tinha a origem familiar mais distinta. Nos dias quentes de verão, nada é melhor do que fugir do calor desfrutando de uma caçada e de um vinho caseiro num solar afastado da cidade. Muitos jovens nobres que não tinham uma mansão em suas famílias, é claro, ansiavam por ela. Lucien percebeu que Annie estava tentando se aproximar de Felicia. É verdade, senhora Felicia. Há coelhos e veados fofos na mansão da sua família? René entrou na conversa, perguntando com curiosidade. Desde que começaram a estudar juntos, René sempre tentou agradar os nobres alunos falando sobre música, o que funcionou muito bem. Ela foi assim encorajada. Através da música, ela começou a participar mais de conversas entre alunos nobres. De alguma forma, ela aprendeu um pouco sobre algumas teorias sobre música. Muitas vezes ela fazia perguntas relacionadas a Felicia ou Annie e se familiarizava cada vez mais com os nobres. Aprendendo com ela, Colin e Davi começaram a fazer o mesmo. Lucien, talvez por ser muito nerd e reservado, só se importava com seu próprio estudo. E com certeza nem os nobres nem os plebeus tomariam a iniciativa de falar com ele. Também sinto falta do lugar. Felicia ainda estava sentada ereta, respondendo com seu sorriso padrão. Mas faltam apenas cerca de 3 meses para a apresentação do Sr. Victor. Lot, Heródoto e eu temos que praticar muito. Eu realmente não tenho tempo para ir lá. Com certeza, Felicia ficou feliz por ser lisonjeada e ser a inveja dos outros alunos. Quem não gostaria? Não seria verdade dizer que Lucien não queria dar uma olhada em uma mansão tão chique. Mas a coisa mais urgente em sua mente era como pegar emprestado o dicionário e terminar de folheá-lo o mais rápido possível. Victor desceu as escadas com um leve sorriso pendurado no rosto. Aparentemente, ele estava bastante satisfeito com seu trabalho. A conversa parou. Ati, o mordomo, entrou quando Victor estava prestes a continuar seu ensino. Ele sussurrou no ouvido de Victor, seu convidado está aqui, meu senhor. Oh, eu esqueci. Agitando a mão direita, ele parecia um pouco irritado. Deixe-o entrar, por favor. Então ele se virou para seus alunos, desculpando-se educadamente. Sinto muito, senhoras e senhores. Esqueci que teria um convidado aqui hoje. Podemos retomar a aula amanhã às 2 da tarde. Eu realmente sinto muito. Os alunos ficaram felizes por terem terminado cedo hoje. Quando eles estavam se preparando para sair, Lucien se aproximou do Sr. Victor, pronto para pedir que lhe emprestasse o dicionário de língua comum por alguns dias. Antes que Lucien começasse seu pedido, 2 convidados entraram seguindo o mordomo. Um era um homem bonito de cabelos grisalhos de camisa vermelha e casaco preto, e o outro era um homem idoso de cabelos brancos com uma mala de madeira nas mãos. Senhor René. Lucien e Felicia reconheceram o convidado ao mesmo tempo. O rosto de Felicia ficou rosa, enquanto Lucien se sentiu ainda mais surpreso. Ele achava que René era apenas um bardo vivendo na taverna.
Rini ser o convidado importante do Sr. Victor foi bastante inesperado para Lucien. Oi, Felícia. É. Você está aqui. Lucien. Rini os cumprimentou graciosamente. Felicia sorriu timidamente, e um segundo depois ficou muito surpresa, como o Sr. Rini conhecia Lucien. Lucien, você conhece o Sr. Rini? Victor sorriu. Sim, já nos encontramos antes. Lucien assentiu, eu não esperava encontrar o Sr. Rini novamente aqui na sua casa. O sorriso de Rini era muito atraente como um elfo. Sim, nós nos encontramos uma vez antes e Lucien me impressionou. Naquela época ele estava nos dizendo que queria aprender a ler. E olhe. Aqui está ele. Eu sempre aprecio os jovens que lutam por seus sonhos. Elogiado por Rini, até Lucien se sentiu um pouco tímido. Senhor. Rini é o concertino com quem estou trabalhando atualmente, que tem um entendimento muito singular e excelente em relação à música. Sem a ajuda dele, acho que não conseguiria me inspirar com meu concerto para piano. O que? Rini é o mestre agora. Isso quase fez o queixo de Lucien cair. Ele havia conhecido Rini em Copercornet na favela vários dias antes. Pela conversa de seus colegas, Lucien sabia que a estrutura de uma orquestra sinfônica aqui era semelhante às da Terra. O primeiro violinista era o concertino, que também seria responsável pela condução da orquestra quando o maestro estivesse ausente. Como Rini, um estranho que nunca havia cooperado com a equipe antes, conseguiu uma posição tão importante. Pela expressão de Lucien, Rini percebeu que ele estava muito surpreso. Ele explicou facilmente, o mestre anterior se apaixonou por uma nobre dama, que fugiu com ela para Siracusa há vários dias. O Sr. Victor não tinha mais ninguém para encontrar além de mim. Ele deu de ombros e sorriu. Senhor. Rini deveria ser o primeiro violinista da orquestra, mesmo que o mestre anterior ainda estivesse aqui. Felicia interrompeu com o rosto corado. Sr. Rini só precisa de mais prática com os outros. Concordo. Victor também pensou muito em Rini. Sr. Rini é um dos melhores violinistas que já conheci. Tive a sorte de tê-lo aqui. Lucien olhou para Rini, que sorria educadamente com a mão direita sobre o coração, demonstrando sua gratidão. Dentro de alguns dias, um bardo foi exilado de Siracusa com sua harpa, e ele se tornou o primeiro violinista de uma orquestra sinfônica em alto. Era muito estranho para Lucien. Não poderia ser uma coincidência. Este é o Sr. Chaveu, o mais excelente fabricante de cravo em alto. Rini começou a apresentar o homem idoso ao seu lado. Sr. Chaveu poderá ajudá-lo com a melhoria. Prazer em conhecê-lo, Sr. Chaveu. É uma honra para mim tê-lo aqui. Victor apertou a mão dele com entusiasmo e o levou para cima, antes que Lucien tivesse qualquer chance de falar com ele. Victor ficou tão empolgado que esqueceu de pedir a Ti que levasse seus alunos para fora. Inseguro sobre o relacionamento entre Lucien e Rini, a Ti também não pediu para ela sair instantaneamente. Em seguida, Felicia, Annie, Colin e alguns outros alunos subiram silenciosamente, cheios de curiosidade. Lucien não estava disposto a sair sem o dicionário, então ele também subiu as escadas para terminar na sala de prática do Sr. Victor. Senhor Chaveu, eu esperava que o cravo pudesse ser mais sensível à pressão dos meus dedos, para que o controle de seu volume pudesse ser mais preciso. Observando Chaveu abrir seu cravo, Victor detalhou seu pedido. Minha música requer uma gama mais ampla de tons. Mais ressonante e vigoroso, mas também delicado e claro. Havia muitos componentes diferentes nele, molas, pivôs, palhetas, cordas. Desde que foi inventado, muitos fabricantes e músicos tentaram melhorar o cravo, incluindo a adição de pivôs extras, batentes, substituindo o tampo, etc. Franzindo levemente as sobrancelhas, Chaveu estava verificando cuidadosamente as peças. Temo que seja impossível, Sr. Victor. Ao longo de mais de 300 anos de atualizações, esse tipo de instrumento atingiu seu limite. Mesmo uma ligeira melhoria seria bastante difícil. Ambos Victor e Rini perderam suas palavras, especialmente Victor. Se o cravo não pudesse ser melhorado, sua música definitivamente não seria perfeita. Nesse caso, a apresentação no Psalm Hall seria um fracasso previsível para ele. Todos ficaram em silêncio por um tempo, até que Lucien começou a perguntar de repente. Podemos transformá-lo em uma espécie de instrumento de percussão. Mudando de arrancar para bater, Lucien percebeu que este mundo ainda não havia inventado o rei dos instrumentos musicais, o piano.
Os músicos ainda trabalhavam em cravos e clavicórdios. Ele tinha seu próprio plano. Se ele pudesse ajudar o Sr. Victor com sua melhora, provavelmente não haveria mais 5 nars por mês e, é claro, pegar um dicionário emprestado seria moleza. Assim que começaram a falar sobre como melhorar o cravo, Lucien abriu seu piano, Manufacturing Tones and Mechanism of Modern Piano em sua biblioteca de espíritos. Ele teve uma ideia aproximada folheando as primeiras páginas. Então qual seria a diferença entre ele e um clavicórdio? Cheveux lançou um olhar severo para Lucien. Sim, você pode controlar o volume com percussão, mas o som é muito delicado e o volume muito baixo. É adequado apenas para tocar em casa, não em um salão. Foi alto, a cidade do salmo, a cidade da música. Ninguém suspeitava da verdadeira razão pela qual Lucien entendia a diferença entre um cravo e um clavicórdio. Capítulo 22, Apreciação Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion Victor ficou muito chateado. Ele sabia que sem um cravo aprimorado, aqueles nobres exigentes, músicos e críticos não ficariam satisfeitos com seu desempenho. O que era pior, ele também receberia um comentário amargo de Wolff sobre a crítica musical, e então ele nunca teria uma segunda chance de tocar no Psalm Hall novamente durante sua vida. Ele tinha visto muitos músicos excelentes falharem em se apresentar perfeitamente no salão e sofrerem muitos contratempos depois. A cada 2 ou 3 anos havia um músico desesperado entre os que se suicidavam por causa de seu fracasso. De fato, a maioria dos músicos pode ser bastante sensível e vulnerável. Embora ele entendesse que Lucien estava apenas tentando ajudar, Victor ainda se sentia um pouco irritado com a suposição infundada de Lucien. Controlando-se, ele respondeu com sua voz baixa. Obrigado, Luciene. Mas é mais complicado do que apenas combinar os dois. Um tolo tão arrogante da favela. Os nobres alunos estavam zangados com a interrupção de Lucien. Enquanto Lot, Heródoto e Felicie olhavam para Lucien com desgosto, Rine estava parado no local, com um sorriso quase imperceptível no rosto, como se estivesse ansioso pela resposta de Lucien. Embora Lucien não tivesse uma compreensão completa dos 2 livros, ele ainda tinha algumas ideias gerais. Ao observar a estrutura interna do cravo à sua frente, ele estava pronto para compartilhar seus pensamentos. Com a ajuda de uma certa unidade, o movimento do dedo pode ser ampliado através do processo de condução, de modo que o golpe dos martelos dentro pode ser mais alto. Lucien explicou vagamente de propósito, escolhendo cuidadosamente suas palavras para combinar com as de um rapaz comum que vive na favela, para evitar suspeitas. Termos como amplitude definitivamente não deveriam aparecer em seu vocabulário. Prolongar? Como o quê? Os olhos de Chauvel ainda estavam severos e suas sobrancelhas brancas se torceram. Ele já tinha ouvido ideias semelhantes antes, mas depois de várias tentativas fracassadas, todas desistiram no final. Sob o olhar deles, Lucien pegou uma flauta da parede. Uma vez, eu vi um fazendeiro que levantou uma pedra grande com uma vara de madeira e uma pedrinha, assim. Ele pegou um tinteiro e colocou debaixo da flauta e começou a fazer a alavanca. Entendo. Em vez de refutar, Chauvel começou a pensar. Logo ele percebeu a desvantagem. Mas assim, a velocidade de ataque seria mais lenta. Impressionante, Lucien. Você está nos mostrando o princípio da alavanca. Rine observou cuidadosamente o modelo de Lucien e deu um passo para mais perto dele. Fingindo confusão, Lucien ficou realmente muito surpreso. Como Rine conhecia o princípio da alavanca. As pessoas aqui chamavam da mesma maneira. Mas o resto deles parecia realmente confuso. Vocês todos podem ter visto isso antes em suas vidas. Ouvi o princípio quando estava viajando para On. Na verdade, estudiosos locais já o descobriram há centenas de anos. Mas aqui, as pessoas adoram o poder divino e a bênção no sangue, então a ciência não permeia muito rápido. Reno explicou. Você notou que quanto mais longo o bastão, mais fácil você pode levantar algo do outro lado, Lucien? Reno perguntou. Obviamente, Lucien pensou, mas seu rosto ficou confuso quando ele disse, sério? Então podemos juntar mais de uma alavanca. Lucien parou aqui. Ele não podia ir mais longe falando sobre coisas como transmissão multi-alavanca. Os olhos de Rine se iluminaram imediatamente. Conexão. Alavancas múltiplas. Aproximou-se de Chauvel e falou com ele em voz baixa. Ele estava desenhando em um papel. Rine. Ele é mais que um bardo.
Tenho quase certeza. Lucien pensou enquanto Rini falava. As mãos do bardo acenavam no ar explicando o princípio. Logo Victor se juntou à discussão acalorada. Lucien, como você os conectou? Quero dizer, sim, eu vi isso antes várias vezes, mas nunca pensei que pudesse ser usado nisso. Surpreendentemente, Lottie começou a falar com Lucien. Mas ele foi parado por Felicia. Fique quieto. Desça as escadas se quiser conversar. Lottie não queria perder a discussão agora. Ellie assentiu e permaneceu em silêncio. O resto dos alunos ficaram bastante irritados com o fato de Lucien, o ninguém que acabou de chegar lá, de alguma forma ter sido o centro das atenções. Eles estavam esperando que sua ideia não desse certo. Compreendendo que ainda havia muito mais diferenças entre um cravo e um piano moderno, Lucien mais uma vez começou a ler seus 2 livros, para ver se havia mais em que pudesse ajudar. Ponto. Uma melodia elegante saiu da sala, ressonante e rica no início, suave no final. Incrível. O rosto de Victor estava brilhando de excitação. Obrigado, Rini. Obrigado, Sr. Chauvel. Embora ainda houvesse um caminho a percorrer, o problema principal havia sido resolvido. O prazer é meu. Rini sorriu elegantemente. Depois de abraçar os dois, Victor veio até Lucien com os braços abertos. Obrigado, Lucienne. Você nos deu a direção. Obrigado Deus por trazer você até mim. Não é nada, Sr. Victor. Sendo abraçado por um homem, Lucien se sentiu um pouco estranho. Eu não esperava que pudesse realmente ajudar. Victor riu e agradeceu a Lucien novamente com sinceridade. De qualquer forma, de agora em diante, se você precisar de alguma ajuda, é só pedir. O resto dos alunos começou a ter inveja novamente. O recém-chegado ganhou o favor do Sr. Victor tão rapidamente. Lucien também estava muito feliz. Sim. Sim, Sr. Victor. Ele perguntou timidamente, eu preciso de ajuda com uma coisa. Sim. Victor estava esperando seu pedido, sorrindo. Aos seus olhos, Lucien era genuinamente um jovem de bom coração e promissor. Posso pegar emprestado seu dicionário de língua comum? Esfregando as mãos, Lucien estava bastante inseguro. Ah? Rini não pôde deixar de rir. Lottie, Felicia e o resto das pessoas também se divertiram. Claro, sem problemas. Meu bom menino. Sr. Victor assentiu instantaneamente. Há algo mais. Lucien estava ainda mais nervoso agora. Ele sentiu que estava pedindo demais. Percebendo a hesitação de Lucien, Victor tentou encorajá-lo. Está bem. Não seja tímido. Basta perguntar. Sr. Victor, posso estudar aqui de graça? Ah! Rini não se conteve mais. Capítulo 23. Mais sobre as notas tradutor. Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion Victor também começou a rir. Ele estava quase rindo até as lágrimas. Até um velho sério como Chauvel sorria e balançava a cabeça, sem falar em Lottie, Felicia e Heródoto. O resto dos alunos que não tiveram a chance de ser alunos de música do Sr. Victor também riram, embora amargamente até certo ponto. Lucien se sentiu um pouco estranho. Senhor vencedor? Ele perguntou com cuidado. Victor se conteve depois de várias tosses, olhando sério para Lucien. Quero dizer, Lucien, você gostaria de estudar música comigo? Eu sei que é difícil começar do zero na sua idade, mas um jovem inteligente e trabalhador como você ainda pode ser um músico qualificado no futuro. Além disso, totalmente de graça. Victor acrescentou com humor. Victor tinha 3 tipos de alunos: os que aprendiam a ler, que pagavam 5 nars por mês; os selecionados entre o tipo anterior, que aprenderia música com ele pelo preço de 10 nars por mês, e apenas um aluno realmente talentoso e excepcional poderia se apresentar com ele e se beneficiar de sua fama e rede. Victor, por enquanto, tinha apenas um aluno assim, que já era um músico conhecido. Então, o que Victor ofereceu significava que Lucien poderia salvar 10 nars todo mês. Por outro lado, isso ainda não era muito para o músico, mesmo agora, quando ele estava meio que lutando por causa de sua renda atual. Victor só ganharia cerca de 7 talhas de ouro por ano por ensinar esses alunos, o que obviamente não significava muito para ele. Quando Victor estava se apresentando para os nobres, sua renda era de cerca de 100 talhas de ouro anualmente. Na verdade, apenas 7 talhas por ano já era muito bom para a maioria dos plebeus. O pai de Annie,
Um funcionário do tribunal, não ganhava mais de 15 thalers por ano. Embora os outros alunos invejassem Lucien, ele estava um pouco hesitante com a oferta. Ele nunca pensou que aprenderia música. Pensamentos diferentes passavam por sua mente: o bilhete da bruxa, a família de Johnny e seu próprio plano. Temo que terei que viver em Alto por mais tempo, até encontrar um lugar melhor para aprender magia. Afinal, a Alto é a maior e mais movimentada cidade do Oeste. Ser um músico respeitável pode ser um bom disfarce para mim. Logo Lucien se decidiu, e seu rosto se iluminou com um sorriso. É claro. Isso seria uma grande honra. Obrigado, Sr. Victor. Sério. Victor assentiu com satisfação. Você é inteligente e diligente, e também tem um coração simples. Tenho certeza de que você conseguirá algo se continuar trabalhando assim. Eu não sou tão simples assim, Lucien pensou consigo mesmo. Ao mesmo tempo, ele se sentiu um pouco desconfortável com a forma como os outros alunos estavam olhando para ele. Com seu dicionário e os 5 nars devolvidos, Lucien saiu de casa e estava pronto para voltar para casa. Bom trabalho, Lucien. A garota de cabelos castanhos e olhos verdes alcançou Lucien por trás. Eu sou René Weiss. Eu só quero dizer que seu talento realmente me impressionou. Ansioso para ler o resto do bilhete da bruxa, Lucien não estava com vontade de conversar agora. Oi, René. Estou atrasado para um compromisso. Desculpe, mas podemos conversar da próxima vez? Ah, tudo bem. Sua expressão congelou por um segundo, mas logo o sorriso voltou. Nesse momento, Annie e outro nobre aluno, Maxi, passaram por eles e a boca de Annie se torceu em um sorriso de desprezo. Mantendo seus passos elegantes, Annie se afastou diretamente sem ter um vislumbre de René. De longe, Colin e Davi zombavam de René também. Mas também desejavam ter a mesma sorte que Lucien. O sol do início do verão ainda brilhava sobre Ederon por volta das 5 da tarde, quando Lucien chegou em sua casa. Ele mal podia esperar para ler o resto das notas. A boa notícia poderia esperar até amanhã para ser compartilhada com a Lisa e sua família. Devorando pão integral, Lucien trancou a porta de madeira por dentro. Depois de pegar sua pena e papel, ele estava pronto para começar sua exploração novamente. Então ele entrou em sua biblioteca de espíritos para copiar o dicionário. Terminando o trabalho, Lucien abriu novamente o livro da bruxa. Às 10 horas daquela noite, Lucien havia terminado toda a sua leitura. Com um longo suspiro, ele se espreguiçou lentamente. Parecia que a bruxa não era muito boa em ler textos antigos de Silvana também, porque ela tomava as notas em grande detalhe. Algumas das partes vieram diretamente de seus ancestrais. Lucien estava bastante confiante de que poderia apenas seguir suas notas para aprender magia. O único problema era que as notas não explicavam mais do que como se tornar um feiticeiro de nível primário. Depois desse ponto, Lucien teria que encontrar outras maneiras de avançar. Ou talvez ele pudesse aprender alguns personagens antigos de Sylvanas da Nota e aprender o conteúdo do livro Astrologia e Elementos Mágicos. De qualquer forma, agora Lucien estava pronto para começar a aprender magia. De acordo com as notas, as pessoas, nos antigos impérios mágicos acreditavam que a magia funcionava como resultado de 4 elementos básicos: terra, fogo, vento, água, liberando o poder sob a orientação de seu espírito. Mais tarde, luz, escuridão e magia de necromancia se juntaram. E os feiticeiros também foram capazes de invocar demônios do inferno, posses ou outras dimensões. Ao mesmo tempo, toda a magia poderia ser dividida em 8 escolas: elemento, astrologia, necromancia, ilusão, invocação, força, transformação e alquimia. O livro Astrologia e Elementos Mágicos foi focado principalmente na magia dos elementos e da astrologia. Antes de se tornar um verdadeiro feiticeiro, um aprendiz só podia aprender alguns truques simples em vez da verdadeira magia do primeiro círculo. Do ponto de vista de Lucien, a estrutura desses feitiços de aprendiz era muito simples. Eles eram apenas alguns padrões geométricos combinados, que poderiam ser acionados pelos feitiços e reagentes mágicos correspondentes. Havia também 3 níveis de aprendizes de feiticeiro: em treinamento, intermediário e avançado, graduados de acordo com os diferentes níveis de poder espiritual, que determinavam quantos feitiços eles eram capazes de lançar, em sequência, 5, 10 e 20, respectivamente. Através da meditação um aprendiz pode melhorar seu poder espiritual.
Com a ajuda de certas poções mágicas, ele ou ela pode começar a construir mentalmente uma estrutura mágica de primeiro círculo. Aqueles que conseguissem se tornariam verdadeiros feiticeiros. Ter poder espiritual suficiente foi o fator-chave durante o processo, porque a conjuração da magia do primeiro círculo não exigia nenhuma ortografia, reagentes mágicos ou gestos. Hoje conheci outro feiticeiro aqui em Alto. Estou realmente animado. Mas ele parecia um pouco estranho. Muito diferente dos que se escondiam. Lucien ficou muito animado quando descobriu que ainda havia outros feiticeiros na cidade. Encontrei alguns estranhos ratos de olhos vermelhos nos esgotos. Detectei magia neles, mas ainda não posso rastreá-los. Meu experimento mostra que eles se reproduzem muito rápido e seu sangue é tóxico, o que pode levar a experiências alucinatórias e paralisia. É uma combinação perfeita para o meu Lapland Bloodvine. Acho que minha armadilha mágica está pronta agora. Mas a quem esses ratos pertencem? Lucien ficou chocado ao saber que os ratos não pertenciam à bruxa. Ou seja, provavelmente ainda havia outras coisas perigosas lá embaixo. E as notas continuaram. Reencontrei o feiticeiro. Seus pensamentos sobre magia eram tão únicos, seu conhecimento amplo e profundo. Ele era muito atraente. Mas ele disse que a magia antiga estava ultrapassada, exceto aquelas realmente poderosas, que ainda podem ser valiosas. Além disso, ele mencionou que aqueles povos antigos eram ignorantes e incivilizados. Eu não sei. Não faz sentido para mim. Ele me mostrou um livro mágico chamado Arcana. Era fino. Na verdade, ele o chamou de diário. Ele disse que Arcana é a natureza, a teoria da magia. Mas eu nunca pensei que a magia pudesse realmente ser explicada. Fiquei chocado. O livro, ou diário, foi lançado pela primeira vez há mais de 300 anos. Começou a partir de um roteiro de um grande arcanista em uma conferência de feiticeiros. 300 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar de nada disso antes. Depois de ler, fiquei chocado. Eu nem sei como voltei para casa. A bruxa tirou um pouco do roteiro do diário. Sua escrita estava confusa nesta parte. Lucien podia dizer que suas mãos tremiam de grande excitação. Aqui estava o script na nota, senhoras e senhores. Muitos anos atrás, para lutar contra as criaturas mágicas, nossos respeitáveis ancestrais aprenderam a exercer nosso poder espiritual diretamente de dragões, elfos, gigantes e até de demônios. Eles os estudaram, seus corpos, seu sangue, seus padrões mágicos internos. E assim nossos ancestrais foram capazes de desenvolver seus próprios corpos humanos. Eles nos deixaram a meditação para fortalecer nosso espírito, eles nos deixaram estruturas mágicas para capacitar seus descendentes, e eles nos deixaram um continente pacífico, empurrando essas criaturas malignas de volta para as covas com seu grande poder. Dragões estão se escondendo. Gigantes migraram. Elfos foram para dentro de suas florestas. Agora somos os donos da terra. A grande vitória, senhoras e senhores. A grande vitória vinha nos lembrando há centenas de anos para continuar buscando maior poder, dos poços ao inferno, do inferno a outras dimensões, até que a Igreja da Santa Verdade ganhasse seu poder. Em algumas centenas de anos, nossos impérios foram conquistados, nossos feiticeiros massacrados e exilados. Nossa glória passada morreu nas cinzas de nossos castelos. Já é hora de darmos um passo atrás e nos perguntarmos: o que diabos estamos buscando? O que podemos fazer para evitar que nossa magia morra? Você já parou para pensar nas seguintes perguntas: qual é a natureza da magia? Por que somos dotados de poder espiritual? Como existe esse poder? Terra, fogo, vento e água são realmente os elementos mais básicos do mundo. Se são, como eles se unem para formar tudo o que sabemos? E se não, quais são os verdadeiros elementos mágicos? Qual é a natureza da alma? É diferente da consciência. Precisamos de certas ferramentas para nos ajudar com as estruturas mágicas. Deus existe. Se Deus existe, quem é o nosso Deus? Por que os vampiros podem permanecer mortos-vivos para sempre? Por que há um sol e uma lua no mundo? Por que eles se levantam e se põem todos os dias? O que os mantém se movendo dessa maneira? Se pudermos explorar mais sobre o próprio mundo em vez de perseguir o poder cegamente, podemos encontrar a verdade sobre a magia, saber quem somos e entender para onde devemos ir. O nome do grande arcanista era Douglas.
Capítulo 24. Aprendiz de feiticeiro tradutor. Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion. As notas também emocionaram Lucien. Quando ele veio aqui, ele também tinha muitas perguntas sobre o mundo. No entanto, ele logo esqueceu todas as suas perguntas enquanto lutava para sobreviver. Essas questões avassaladoras apontavam diretamente para a origem do mundo. Lucien acreditava que, se conseguisse entendê-los, poderia aprender como veio para cá e como voltar. Mesmo que o arcanista chamado Douglas não tivesse entendido completamente nenhum dos problemas, enquanto ele ainda estivesse trabalhando neles, ele deveria ser um arcanista extraordinário hoje em dia, comparável aos feiticeiros e feiticeiras das lendas. Lucien estava organizando seus pensamentos. Há um diário chamado Arcana. A bruxa conheceu outro feiticeiro nesta cidade. Tudo parece indicar que ainda existem lugares seguros para as pessoas aprenderem magia. Mas por que seria um diário? Parece bem acadêmico. Por que chamá-lo de arcanista em vez de feiticeiro? Um arcanista tem uma classificação mais alta que um feiticeiro. Ponto. Lucien ficou cada vez mais animado com seus pensamentos. Ele desejou poder encontrar o feiticeiro o mais rápido possível e se mudar para algum lugar onde pudesse aprender magia com segurança. Ele voltaria para Alto e faria algo pela família do pequeno Ivan quando ficasse mais forte. Entre todas as perguntas, as duas que Lucien sentiu mais interesse foram: terra, fogo, vento e água são realmente os elementos mais básicos do mundo? Se são, como eles se unem para formar tudo o que sabemos? E se não, quais são os verdadeiros elementos mágicos? Por que há um sol e uma lua no mundo? Por que eles se levantam e se põem todos os dias? O que os mantém se movendo dessa maneira? De acordo com o que Lucien havia aprendido antes, terra, fogo, vento e água não eram elementos básicos. Quanto à segunda pergunta, chamou sua atenção porque eles pareciam querer combinar as regras do universo físico com a magia, caso o conhecimento de Lucien pudesse realmente ser útil para aprender magia mais rápido. No entanto, Lucien não sabia o quão útil seu conhecimento seria neste mundo. Era um mundo cheio de criaturas incríveis, magia, poder divino e almas. No entanto, Lucien não conheceu nada que variasse das leis básicas da física. E ele encontrou os mesmos materiais, como prata, cobre e ferro. Posso estar errado antes, sobre por que alguns livros da minha biblioteca foram trancados. Lucien adivinhou, agitado com a perspectiva. Aos poucos ele se acalmou. Ele agora estava mais maduro e entendia que não importa quão grande fosse a ambição, ficar sentado ali e sonhar acordado não mudaria nada. Afinal, cada pessoa ainda tinha que ser prática. Ele virou para a última página do bilhete. Às vezes, durante o intervalo da minha meditação e experimentos, penso nele. Ele é sábio, elegante e atraente. Ponto. Ele disse que veio aqui para Alto para uma importante missão secreta. Se tudo correr bem, em alguns meses ele pode me levar ao céu de nossos feiticeiros e feiticeiras, o Congresso Continental de Magia. Temos um compromisso no cemitério. Eu me pergunto o que ele vai me dizer. As notas da bruxa terminavam aqui. Ela e seu amigo feiticeiro devem ter sido emboscados pelos vigias noturnos. Será que o feiticeiro conseguiu escapar? Lucien pensou com certa decepção. O Congresso Continental de Magia era sua única pista por enquanto. Mas ele não tinha ideia de como encontrar outros feiticeiros e feiticeiras escondidos. Respirando fundo, Lucien decidiu começar sua primeira meditação. Ele eliminou todas as distrações em sua mente e se preparou para isso. Seguindo a nota, Lucien manteve sua respiração longa e suave. Junto com a respiração, ele deixou seu espírito se espalhar livremente como água e depois o puxou de volta, semelhante a ondas, de novo até que ele entrou em um mundo em branco. Um mundo onde nada existia. Talentosa como era a bruxa, levou mais de 2 anos para atingir esse nível. Além disso, mais um ano para aumentar seu espírito até que fosse forte o suficiente para sentir os elementos mágicos ao redor como um aprendiz júnior. No entanto, depois de se tornar um aprendiz júnior, ainda levaria um bom tempo antes que alguém pudesse avançar e se tornar um verdadeiro feiticeiro ou feiticeira. Um aprendiz precisava continuar forjando seu espírito fazendo meditação, para só então poder analisar e construir diferentes estruturas mágicas. Tendo começado a meditar aos 10 anos, a bruxa tornou-se aprendiz aos 13. Um ano depois, ela se tornou uma aprendiz intermediária e ficou muito satisfeita com seu progresso. Mas então,
Já que ela não era boa em analisar os padrões de magia e construir suas estruturas, ela não podia progredir mais. Então ela tentou usar uma preciosa poção mágica chamada Magic Gate para romper o gargalo. Lucien se sentiu desapontado e animado pela nota da bruxa. Lucien entendeu que aprender magia levava tempo, então, infelizmente, não havia como ele se vingar dos gangsters em um curto período. Na verdade, como estudante de música de Victor, Lucien agora não tinha pressa em se proteger com magia, pois um erro poderia afetar o status social de seu professor. Ao mesmo tempo, foi emocionante porque Lucien foi inesperadamente ótimo na meditação. Após a amarga luta no subsolo, o poder espiritual de Lucien foi melhorado em grande medida. Ele levou apenas menos de 30 segundos para entrar com sucesso no mundo da meditação. Observador como ele era agora, Lucien estava supondo que ele provavelmente poderia encurtar o tempo para se tornar um aprendiz júnior notavelmente, fazendo isso provavelmente em meses ou até semanas. Na verdade, foi ainda mais rápido do que ele pensava. O mundo da meditação era muito diferente. Lucien podia sentir todo tipo de poder aqui. Alguns deles eram firmes, alguns inquietos, outros eram dinâmicos, e havia até gentis, entre outros. Eles são terra, fogo, vento e água. Os 4 elementos. Meu poder espiritual atingiu o nível de um aprendiz júnior. Lucien ficou tão surpreso que quase não conseguiu manter sua meditação. O distintivo realmente me ajudou muito. Ele ficou realmente feliz. Logo ele começaria a aprender sua primeira magia. Eu me pergunto, por que os 4 elementos básicos parecem mais forças? Quando Lucien estava prestes a seguir a meditação do elemento básica mencionada em Astrologia e Elementos Mágicos, uma pergunta veio a ele. Então notou a semelhança com a questão levantada por Douglas. Talvez elas sejam na verdade as 4 forças fundamentais: gravidade, força nuclear fraca, eletromagnetismo e força nuclear forte, no universo. Mas então a gravidade definitivamente estaria relacionada ao elemento terra, enquanto os outros 3 são de fato manifestações diferentes das outras forças, de acordo com o que aprendi em meu mundo. Assim que a ideia surgiu, Lucien percebeu que o mundo ao seu redor mudou, um céu estrelado apareceu e as estrelas brilhavam forte contra o fundo escuro. Cada estrela tinha uma corda invisível de força pendurada na terra, atraindo aquelas incontáveis cordas. A terra, suave e profunda, era como um gigante silencioso agarrando cordas misteriosas em sua mão. Por outro lado, os 3 elementos restantes, fogo, vento e água, não apresentaram tal mudança, pois Lucien ainda não conseguia descobrir as conexões correspondentes entre eles e as outras 3 forças. No entanto, os limites claros anteriores entre eles estavam aparentemente borrados agora. O mundo muda com a minha cognição? Lucien estava adivinhando que o céu apareceu porque ele entendeu a conexão entre a gravidade e o elemento terra. De repente, ele se lembrou de um trecho das anotações da bruxa. Estrelas era uma forma de meditação pertencente a outra escola para aprendizes avançados. Como a nota mencionada anteriormente, havia 8 escolas no mundo da magia, e cada uma delas tinha sua própria forma de meditação. A bruxa tinha apenas uma breve descrição na nota sobre a escola de astrologia porque era a escola elementar em que ela se formou. Permitiria que eles vissem o próprio céu noturno, do qual ele ou ela poderia escolher uma host star ou destiny por si mesmo. A estrela poderia estar conectada com a pessoa, o que proporcionaria grande ajuda no aprendizado futuro da pessoa. Mais importante, sem uma estrela hospedeira, a magia pertencente à astrologia, como o horóscopo, não poderia ser obtida. Essa escola acreditava que cada alma correspondia a uma estrela no céu sem limites. O destino de alguém continuou mudando junto com sua estrela anfitriã. O feiticeiro não seria capaz de ver as cordas do destino sem uma conexão e, portanto, não poderia fazer um horóscopo. Portanto, mesmo a meditação básica da escola de astrologia exigia o nível de espírito de um aprendiz avançado. Antes de atingir esse requisito, um aprendiz deveria se referir a outras formas de meditação para melhorar seu poder até se tornar qualificado. Neste mundo, a gravidade tem algo a ver com o destino. Interessante. Lucien pensou consigo mesmo. Parece que muitas coisas acontecendo aqui não estão de acordo com meu conhecimento anterior. Ou talvez eu simplesmente não consiga entendê-lo completamente. Capítulo 25, Primeira Magia Tradutor. Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion olhando para o céu noturno,
Lucien procurou sua própria estrela hospedeira usando a meditação astrológica. Procurando no vasto e espetacular céu, logo Lucien localizou uma estrela à distância que de alguma forma ele se sentia familiarizado. A estrela não era muito brilhante, parecendo uma recém-nascida. Estendendo seu espírito, Lucien se aproximou da estrela. Sob a orientação da meditação, aos poucos, Lucien começou a conectar seu espírito com a estrela. De repente, como uma corda sendo tocada, a alma de Lucien tremeu e começou a vibrar ferozmente. Sabendo que era a parte mais difícil, mas também a mais importante do processo, Lucien rapidamente estendeu a mão novamente para agarrar a corda quase quebrada entre a estrela e ele. Gradualmente, o fio fino começou a brilhar como as estrelas e gradualmente ficou mais forte. A vibração desapareceu lentamente. Com uma última vibração repentina no final, uma imagem da estrela apareceu em sua alma. Extraindo o poder da estrela avidamente, Lucien continuou temperando sua alma e espírito até que sua alma se sentisse inchada. Então ele mudou para a meditação dos elementos para melhorar a interação e fortalecer o vínculo entre seu espírito e os elementos. Quanto mais forte o vínculo, mais rápido alguém poderia lançar os feitiços específicos do elemento e diminuir o tempo de espera, CD, em geral. Lucien finalmente abriu os olhos quando começou a se sentir extremamente cansado no fundo de sua alma. Eles estavam cheios de emoção e êxtase. Mesmo quando não estou praticando meditação, ainda posso sentir minha estrela anfitriã em minha alma. E se eu me concentrar mais, posso até sentir que há uma estrela brilhando ao longe no céu que está conectada comigo. Eu posso sentir o poder da estrela. Mas logo ele se sentiu confuso. Espere. Eu vim aqui por engano. Eu não pertenço a este mundo. Então por que eu encontraria minha Host Star of Destiny aqui? Teoricamente falando, se alguém morresse, a estrela dessa pessoa diminuiria gradualmente até que finalmente desaparecesse. Mas a estrela que eu senti agora pertence a mim, o verdadeiro eu. Shelfen. Lucien não conseguia entender no momento. Além disso, pelas notas, Lucien aprendeu que um feiticeiro ou feiticeira precisava usar magia específica para medir o poder espiritual de outras pessoas. Apenas aqueles que acabaram de passar para um novo nível podem ser detectados de maneira direta, sem usar nenhuma magia, devido à instabilidade de seu poder. Claro, existia magia que poderia esconder o poder de alguém. Depois de uma pausa muito curta, Lucien abriu as notas com grande entusiasmo. Ele não podia esperar mais para ver que feitiços mágicos estavam esperando por ele. Como ele agora tinha a estrela hospedeira do destino, Lucien podia dominar todos os 3 feitiços de aprendiz na escola de astrologia, que eram relativamente poderosos entre os de nível semelhante de outras escolas. Mas, por enquanto, o poder de Lucien era apenas o suficiente para lançar os feitiços 2 ou 3 vezes antes que seu espírito se esgotasse. Diferentes níveis de aprendiz foram acessados dependendo de quantos feitiços um aprendiz poderia lançar antes de esgotar seu espírito. Um aprendiz em treinamento poderia lançar até 5 feitiços, enquanto um intermediário dobrava esses números, e um avançado dobrava novamente para lançar nada menos que 20 feitiços antes de ficar sem energia. Isso quer dizer que, por enquanto, Lucien só poderia usar até 5 feitiços de nível de aprendiz consecutivamente. Quanto à magia da astrologia, provavelmente apenas 3. Ao se sentir exausto, era necessário descansar ou tomar poções mágicas para ajudar seu poder a se encher novamente. Os 3 feitiços do nível de aprendiz eram horóscopo, nível básico, olhos das estrelas e ciclo de desarmamento. Entre eles, o horóscopo era o mais conhecido. Mesmo o nível básico exigia muito conhecimento para entender o movimento das estrelas e dizer o momento preciso para contar a fortuna. A bruxa levou vários anos para mal entender alguns deles, mas suas previsões eram muitas vezes imprecisas. Enquanto para Lucien, a parte mais desafiadora foi encontrar uma bola de cristal feita de puro e precioso cristal da luz da manhã. Ele não tinha ideia de onde encontrar um. A bola de cristal da bruxa veio de sua família, mas foi levada pela igreja. Quanto ao conhecimento básico relacionado à astrologia, que a bruxa achou muito complexo, Lucien percebeu que era basicamente apenas mecânica celeste de nível colegial, mas foi descrito de uma maneira confusa. No entanto, Lucien não conseguia explicar com seu conhecimento atual por que uma estrela teria algo a ver com o destino de uma pessoa. Imaginando-se no futuro sentado na frente de uma bola de cristal e lançando feitiços, Lucien se sentiu emocionado.
Se vestisse uma túnica negra de feiticeiro, Lucien tinha a impressão de que a ficaria mais parecido com um bruxo malvado. Eis o Fistarço, uma magia de hipnotismo. O conjurador precisava ter a pessoa olhando em seus olhos. Desarmar Lope. O entendimento de Lucien era que a magia poderia usar a gravidade das estrelas e construir um loop de cerca de 20 centímetros de espessura, no qual a gravidade poderia ser controlada. Era uma magia usada principalmente para defesa. Lucien decidiu começar protegendo-se e ele aprenderia o Disarming Loop. Além disso, todos os outros feitiços exigiam outros materiais. Por exemplo, Ace of Stars precisava de Night Star, um tipo de erva, como seu reagente. E quase todos os feitiços específicos de elementos tinham requisitos semelhantes. Embora Lucien também pudesse aprender magia de outras escolas, sua técnica de meditação tornaria mais fácil para ele começar com astrologia e elementos. Mantendo-se focado, Lucien lançou o estranho feitiço em voz baixa, tentando procurar o poder na corda pendurada que conecta a estrela com sua própria estrela hospedeira. Ele sentiu seu espírito começar a vibrar com o elenco. Era possível sentir a gravidade da estrela. Apressadamente, Lucien tentou mudar seu espírito de acordo com o simples padrão mágico das notas. No entanto, antes que o padrão fosse criado, a combinação de seu espírito e a gravidade cessou. Lucien falhou. Após 5 fracassos, finalmente seus esforços foram bem-sucedidos. Um círculo quase invisível de luz suave caiu sobre a mesa, envolvendo uma vela previamente acesa. Controlada por Lucien, a chama da vela foi subitamente contida e no segundo seguinte elevou-se no ar. Depois de 2 minutos de prática, Lucien parou. Cruzando os dedos, Lucien mordeu o lábio pensativo. Não sou capaz de criar uma grande diferença na gravidade. O Lo pode ser apenas o suficiente para as pessoas perderem o controle de suas armas até certo ponto, mas não forte o suficiente para desarmá-las completamente. Afinal, é apenas um feitiço de aprendiz. E demoro muito para lançá-lo. Se eu praticar mais, devo ser capaz de criar o loop em 3 segundos. De qualquer forma, é minha primeira mágica. Lucien estava feliz por poder dominar o Disarming Loop em tão pouco tempo, enquanto a bruxa levou mais de um mês. A bruxa explicou na nota que a dificuldade vinha do fato de que ela não conseguia entender por que as estrelas levariam ao caos do elemento terra, então ela não teve escolha a não ser praticar repetidamente sem saber o motivo. Mas eu sei a razão por trás da gravidade. Parece que o ditado também funciona aqui neste mundo. Conhecimento é poder. Relembrando todo o processo, Lucien tentou diminuir o tempo de conjuração. Eu senti que o feitiço apenas criou uma certa frequência e então fez meu espírito começar a vibrar com ele. E se eu apenas me lembrar e seguir a frequência específica e pular o feitiço? A resposta foi sim. Mas definitivamente exigia um controle de poder espiritual de um nível superior. Depois de muito tempo de prática, Lucien estava exausto e ele teve que encerrar o dia, mas até então ele havia reduzido o tempo de ativação, sem lançamento, pois não havia necessidade de feitiço agora, para um pouco mais de 3 segundos. Preciso de mais treino amanhã. Vou tentar encontrar alguns materiais comuns para poções mágicas. O cérebro de Lucien não estava funcionando corretamente devido à sua sonolência. Mesmo que um feiticeiro ou feiticeira não pretendesse ser um alquimista, o processo de aprender com a criação de poções mágicas ainda era muito significativo. Avalie a qualidade da tradução. Capítulo 26. O começo de uma nova vida. Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Havia mais de 10 poções mágicas diferentes nas notas. Cada um deles foi incrível. Por exemplo, coruja marrom foi útil para restaurar a energia. Os mais preciosos entre eles foram 3. Magic Gat deu um grande impulso para aqueles aprendizes que se viram presos por causa de certas estruturas mágicas. Lua de Prata era uma poção que poderia ajudar o aprendiz durante o processo de rompimento, e Clean Soul poderia revelar o poder escondido em um corpo desenvolvido, ou por assim dizer, um adulto. Por enquanto, Clean Soul era o que Lucien mais desejava. Os materiais necessários para Magic Gat e Silver Moon eram preciosos e difíceis de encontrar. Eles também exigiam um nível mais alto de poder espiritual, próximo ao que um feiticeiro real tinha. Apenas Clean Soul poderia ser usado em qualquer pessoa saudável, tornando-se uma poção muito famosa nos tempos em que os antigos feiticeiros tentavam ter mais escudeiros de baixo nível para enfrentar momentos de crise. Mas havia também um efeito colateral.
A poção esgotaria a força da pessoa, causando problemas no desenvolvimento futuro. Se uma pessoa se tornasse um cavaleiro usando Kriegs Soul, ele não seria tão forte quanto os normalmente treinados no futuro, e seu desenvolvimento final seria inferior. Mas para Lucien, ele nunca esperava ser um cavaleiro. Foi apenas uma boa maneira para ele se tornar mais forte rapidamente. O problema era que mesmo os materiais para Kriegs Soul ainda não eram tão fáceis de coletar. Eles eram caros ou muito estranhos. E Lucien ainda não era adulto, então a poção poderia ser perigosa para ele. Quanto mais forte a pessoa, maior a chance de sucesso do procedimento. Kriegs Soul pertencia à escola de necromancia. Sua fórmula mágica simplificada era: cogumelo cadáver mais tecido cerebral de zumbi aquático mais pó de revinante mais pó de rosa ao luar pulsão da alma chorando cogumelos cadáveres cresciam em cadáveres. Antes de estarem maduros, eles eram brancos como leite, mas depois ficavam pretos em um dia. Eles podiam durar um mês quando estavam maduros. Cheirá-los pode levar a pessoa a sofrer de ilusão leve. Se alguém comesse o cogumelo, seria infectado com doenças do cadáver. Quanto mais escura a cor, melhor a qualidade da poção. Foi o mesmo para os outros materiais. Zumbis aquáticos mais fortes e fantasmas com ódio mais forte também melhorariam o efeito da poção. Moonlight Rose era precioso e caro, custando cerca de 1 talhe de ouro por grama, 100 nás de prata. Brilhava como a lua prateada à noite. Além disso, escudeiros de alto nível usariam a rosa para ajudá-los a despertar a bênção em seu sangue. Uma dose precisaria de pelo menos 10 gramas, se tudo corresse bem. A bruxa uma vez tentou fazer uma poção de alma chorando para se tornar mais forte, a fim de ajudar na busca por Tojo da Neve mais tarde. Afinal, a poção poderia ajudar uma pessoa a lutar nas mesmas condições com um cavaleiro de nível 1. E havia apenas cerca de 400 cavaleiros em todo o ducado. Ela não podia pagar a rosa. Mas a bruxa mencionou em suas anotações que havia zumbis aquáticos ao longo do rio Belém à noite. Ela também registrou que o revenante Dust poderia ser obtido invocando um revenante de baixo nível usando o sangue de criaturas malignas, que também era um feitiço de necromancia de nível aprendiz. Lucien não tinha melhores opções disponíveis. A única coisa que ele podia fazer agora era continuar praticando fortalecendo seu poder espiritual, enquanto ao mesmo tempo tentava encontrar esses materiais secretamente. Aproximando-se do mês do fogo, o sol nasceu muito mais cedo do que antes. As nuvens cor de laranja estavam mudando lentamente enquanto cruzavam o céu como flores desabrochando. Lucien conseguiu ativar o loop de desarmamento novamente. Ele já sabia que a ortografia não era necessária se ele primeiro fizesse seu espírito ressoar na mesma frequência do feitiço. No entanto, esse método consumia mais energia. Ele ficou desapontado ao ver que sem a ortografia, ativar a magia mesmo uma vez poderia drenar seu poder espiritual completamente. Depois de fazer a meditação, Lucien sentiu-se revigorado. Arrumou um pouco o lugar bagunçado, sem deixar provas da prática da magia, e foi para a casa da tia Lisa. Bom dia, Lucien. Venha se juntar a nós para o café da manhã. E vem abriu a porta. Recentemente, ele estava ajudando sua mãe na associação têxtil e, portanto, parecia mais maduro agora. Claro. Planejei minha hora de chegada apenas para poder tomar café da manhã. Lucien sorriu. Você está brincando agora, pequeno Evans? Joel estava tomando a sopa de legumes com pão escuro. Ele ficou feliz em ver o crescimento de Lucien. Você parece mais confiante agora. Todos os domingos de manhã, aqueles fiéis entre os cidadãos iam à igreja da Santa Verdade. Lucien não queria ir com eles porque tinha muito medo de ser descoberto, então sempre procurava desculpas diferentes para não se juntar a eles. Tome uma sopa quente, pequeno Evans. Tia Lisa pegou uma tigela de sopa quente e entregou a Lucien. Lucien estava morrendo de fome de sua meditação e elenco anteriores. Bebendo a sopa quente com pão escuro, Lucien se sentiu muito melhor. O pão escuro aqui ainda não era saboroso. Lucien sentiu o gosto de farelo de trigo misturado no pão, e era muito melhor do que o que tinha em casa. Seu pão tinha gosto de madeira pura. Tio Joel, tenho outra coisa para fazer amanhã. Desculpe, mas não posso ir com você à igreja. Apesar do risco, Lucien também não tinha tempo a perder com isso. Você não tem que trabalhar no mercado amanhã? Tia Lisa perguntou. Lucien tirou a bolsa velha e a devolveu a Joel. Ele sorriu e respondeu,
Sou aluno admitido do Sr. Victor agora. Vou estudar música com o Sr. Victor. É. Lucien fez uma pequena pausa. Ele vai me ensinar de graça. O que? Joel quase engasgou com o pão. Seu rosto ficou vermelho de tossir. Ele permitiu que você aprendesse música lá? Você só queria aprender a ler, tipo uma semana atrás. Claramente a Lisa tinha um foco diferente. De graça. Realmente de graça. Ivan ofegou em grande admiração. Lucien, o que você fez? Lucien contou-lhes a história completa. Tenho muita sorte de ter esta oportunidade. Vou visitar o Sr. Victor amanhã de manhã e pegar emprestado alguns livros relacionados. Na verdade, Lucien iria estudar na casa de Victor esta tarde para compensar a aula que eles haviam perdido. Mas também foi uma boa desculpa para ele se ausentar da igreja novamente. E ele iria visitar o Sr. Victor amanhã de manhã novamente para coletar mais livros em sua biblioteca espiritual. Ser músico era um disfarce perfeito para Lucien. Ele tinha que levar isso a sério. Oh, Sr. Victor! Que cavalheiro generoso, simpático e talentoso! A Lisa foi tocada, novamente. Graças a Deus. Deus te abençoe, pequeno Evans. Depois de tantas dificuldades, sua linda nova vida finalmente chegou. Joel olhou para Lucien por um tempo com emoções complicadas. Finalmente ele começou a dar tapinhas no ombro de Lucien com grande alegria. Sua voz estava trêmula. Você tem sorte, sim. Mas você também é inteligente, diligente e talentoso. O Sr. Victor é um professor incrível e tenho certeza que você poderá realizar grandes conquistas no futuro. Faça o seu melhor, pequeno Evans. Se você tiver a chance de tocar no Psalm Hall, deixe-me estar lá para assistir você, então não terei arrependimentos na música, em minha vida. Do lado oposto da mesa, Ivan também assentiu. Então posso contar aos meus amigos que tenho 2 irmãos mais velhos, um é cavaleiro e o outro é um grande músico. Legal. Claro, tio Joel, vou trabalhar duro. Lucien assentiu seriamente, mas suspirou em seu coração. Ele sentiu pena de não poder colocar muita energia e tempo na música. Ontem à noite, Lucien foi atraído para o incrível mundo mágico. Para ele, ser músico era apenas uma camuflagem e uma forma de ganhar dinheiro para aprender magia. Joel amava a música no fundo de seu coração, mas Lucien não. Ele não sabia muito sobre música aqui, mas por sua experiência muitas músicas que ele ouviu antes eram muito bonitas, e algumas delas compartilhavam as mesmas características com as obras-primas clássicas da Terra. Colocando a bolsa de volta, Joel lembrou a Lucien. Quando você decidir com qual instrumento quer começar, não seja tímido e venha aqui pedir ajuda. Claro. Muito obrigado, tio Joel, tia Lisa. Estou planejando encontrar um novo emprego também, mas não no mercado. Eu sou aluno do Sr. Victor agora, então espero que seja um pouco mais fácil. Terminado o café da manhã, era hora de Lucien sair. Depois de ler as notas mágicas, Lucien sabia que aprender magia era muito caro. Ele tinha que se apressar e ganhar dinheiro. Avalie a qualidade da tradução. Capítulo 27. Novo trabalho. Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Lucien não foi diretamente ao mercado depois de sair. Em vez disso, ele voltou para casa para pegar seu bastão de madeira e começou a praticar habilidades básicas, de luta como de costume. Como o espírito de Lucien não era forte o suficiente, ser fisicamente forte também era muito importante. Além disso, quanto mais forte a pessoa fosse, maior a probabilidade de ela ser melhorada com sucesso pela poção da alma chorando. 1 hora depois, no mercado. Fazia 5 dias desde que Lucien veio aqui da última vez. A área do mercado estava movimentada como de costume. Humanos e outros tipos de criaturas humanoides estavam andando e barganhando. As diversas lojas e armazéns eram como cogumelos coloridos na floresta. Lucien era muito cuidadoso quando andava pelas ruas. Os gangsters provavelmente se vingariam dele. Mas Lucien tinha certeza de que, com sua boa percepção, perceberia se alguém tentasse atacá-lo. No entanto, até que ele terminasse de comprar os materiais e estivesse pronto para sair, nem mesmo um único gangster veio incomodá-lo. Na verdade, os gangsters na rua estavam em número muito menor do que o normal. Eles estavam frequentemente em grupos de 2 ou 3, mas hoje a maioria deles estava andando sozinho. Lucien estava bastante confuso. Não importa o que acontecesse, Lucien ainda tinha que ter cuidado e tentar dominar todos os feitiços de aprendiz o mais rápido possível.
Embora esses feitiços não fossem muito poderosos, Lucien acreditava que já eram suficientes para lidar com um bando de gangsters segurando punhais. Lucien levou mais de 3 horas apenas para comprar 3 desses materiais. Preocupado que suas compras pudessem trazer alguma suspeita, ele foi muito cauteloso e decidiu não comprar nada que não fosse usado para tarefas comuns. Comprou enxofre, muito útil para a desinfestação do mês do fogo, Miltstar, um tipo de planta que pode promover a qualidade do sono, e pedra de gelo, que poderia ser usada para manter as coisas frescas. Para os materiais que poderiam ser encontrados fora da cidade, Lucien definitivamente não os compraria. As compras custaram a Lucien 1,20 féus, o que representava metade de suas economias, mas o que ele comprou foi suficiente apenas para cerca de 100 experimentos. Entre eles, o mais caro era o Nightstar, seguido pelo Cestone, mas o enxofre era o mais barato, como esperado. Lucien suspirou, é melhor eu ter cuidado com esses experimentos. Eu realmente não posso desperdiçar nenhum material. Ponto. Feitiços como Acid Splash e Freezing Rise definitivamente bagunçariam o lugar de Lucien. E ele temia que alguém notasse durante o dia. Então ele decidiu encontrar um novo lugar para praticar os esgotos. Às 2 horas da tarde, Lucien começou seu estudo pontualmente na casa de Victor. 1 hora depois, a aula acabou. Depois que René, Colin e Amélie saíram, Victor perguntou com uma voz gentil. Lucien, você tem um emprego agora. Havia apenas 4 alunos na sala, Lot, Felicia, Heródoto e Lucien. Balançando a cabeça, Lucien respondeu com uma leve depressão. Não, senhor. Perdi meu emprego por algum motivo. Eu ainda estou procurando um novo. Era meio embaraçoso para Lucien admitir, mas ele também estava um pouco animado. O senhor Victor recebeu uma oferta de emprego. Estudar aqui das 2 às 6 da tarde todos os dias pode ser bastante exigente para você. Eu sei que você tem que se sustentar. Mesmo que você possa estudar aqui de graça, acho que ainda está enfrentando um grande desafio com suas despesas de vida. Victor tentou ser cuidadoso com suas palavras para não minar a autoestima de Lucien. Ele perguntou a Colin e René antes, então ele sabia que um cara pobre como Lucien tinha que trabalhar pelo menos 10 horas por dia para mal se sustentar. Conheço um trabalho relativamente fácil. Você trabalha 4 horas todas as manhãs e recebe 10 nars por mês. O que você acha? Lucien se sentiu tão emocionado diante dessa gentil oferta. Apesar de ter passado por muitas dificuldades e coisas ruins antes, Lucien sentiu que tinha muita sorte por ter muitas pessoas gentis ajudando como o tio Joel, desamarrar a Liz e o Sr. Victor. Sim, claro. Fantástico. É muito gentil da sua parte. Você nem sabe que tipo de trabalho é. Victor sorriu. É um trabalho na biblioteca da associação. Eles estão com falta de mãos agora. Outra coisa boa é que quando você trabalha lá, você pode ter acesso a muitos livros de música ou teoria. Acho que vai ajudar bastante. Não tendo certeza do talento musical de Lucien, Victor queria que ele fosse um músico de nível básico primeiro para se sustentar. Então Lucien poderia avançar para o próximo passo se ele realmente nasceu para isso. Essa foi outra surpresa para Lucien. Ele nunca pensou que poderia ter uma chance de trabalhar em uma biblioteca. Ele estava tão animado e feliz que a única coisa que podia fazer era dizer obrigado a Victor muitas vezes. Victor foi a única razão pela qual Lucien conseguiu esse emprego. As pessoas na associação sabiam que este trabalho era principalmente para o aluno do Sr. Victor. Lucien trabalhava como um cachorro o dia todo por apenas 3 nars por mês. Agora Lucien poderia trabalhar por um salário semelhante ao que um cidadão comum poderia ganhar todo mês. Essa era outra razão pela qual tantas pessoas queriam ser estudantes de música do Sr. Victor. Excelente. Victor bateu palmas de alegria. Esta tarde, vou levar Lot, Felicia e Heródoto para o ensaio da associação. Você pode vir conosco e assinar o contrato. Então você pode começar a trabalhar amanhã. Quando Victor voltou para cima para encontrar alguns de seus trabalhos musicais, Lot veio e sorriu para Lucien. Oi, Luciene. Eu sou Lot Griffith. Nós realmente não conversamos um com o outro antes. Estou aqui para dizer que o Sr. Victor é um professor muito bom e um homem muito gentil também. Espero que você não o decepcione como seu aluno de música. Lot estava muito descontente com este recém-chegado de repente se tornando um dos alunos de música do Sr. Victor.
Aos seus olhos, definitivamente não havia posição no mundo do músico para um menino pobre, sem instrução e ignorante como Lucien. Como um nobre da família Griffith, sentia vergonha de estudar com os pobres. Mas pelas palavras do Sr. Victor, Lot descobriu que Victor esperava que Lucien fosse primeiro um músico comum, não realmente um mestre da música. Portanto, sua raiva e insatisfação se transformaram em arrogância e orgulho do nobre, olhando para o pobre e miserável cara que estava na frente dele. Senhor Victor, deve estar feliz, então estou disposta a aceitá-lo. Lot pensou consigo mesmo. Ele sempre tentou dar uma boa impressão a Victor, a fim de se tornar seu aluno mais destacado. Lucien não estava muito interessado na intenção de Lot, porque sabia que tinha um caminho diferente a seguir, magia. Ele apenas respondeu educadamente, eu não vou. Obrigado, Lot. Eu sou Lucien Evans. Eu sou Felicia, Anne. Educadamente, mas também friamente, a garota ruiva acenou para Lucien. Ela não acreditava que Lucien conseguiria algo na música. Além disso, ela não podia se permitir chegar muito perto de um pobre rapaz. Foi ruim para a reputação dela. E Heródoto, que sempre não gostou de Lucien, também fez uma simples autoapresentação como Felicia. O salão da Associação dos Músicos. Pisando no tapete grosso e macio, Lucien estava seguindo o Sr. Victor até o balcão da recepção, enquanto os outros alunos estavam praticando no andar de cima. Boa tarde, Sr. Victor. A linda garota, Helena, curvou-se levemente e o cumprimentou. Boa tarde, Helena. Victor sempre foi gentil com todos. Este é Lucien, meu novo aluno de música. A partir de amanhã ele estará trabalhando na biblioteca. Você pode, gentilmente, ajudá-lo a assinar o contrato e entregá-lo ao Sr. Anke mais tarde. Ela assentiu e tirou o contrato já preparado e uma pena. Quando ela estava passando o contrato para Lucien, seus olhos verdes se abriram com surpresa. Luciano. É você. Não é à toa que eu pensei que era um nome familiar. Ela não podia acreditar em seus próprios olhos. Há mais de uma semana, Lucien, o cara da favela, estava vasculhando o lixo da associação. Hoje ele estava aqui como aluno de música do Sr. Victor. Que mundo louco. Oi, Helena. Prazer em vê-lo novamente. Lucien pegou o contrato e começou a lê-lo. Ainda não muito bom em leitura, levou um bom tempo para entender as poucas linhas do papel, durante as quais Helena finalmente se acalmou e ficou olhando para Lucien com grande curiosidade. Você pode fazer impressão digital ou assinar aqui, de qualquer forma está bem. Ela sorriu. Você mudou muito desde a última vez que te vi. Você conhece Lucien? Perguntou Victor. Você estava lá naquele momento também, Sr. Victor. Helena começou a explicar para ele. Lucien terminou de ler e escreveu seu nome lentamente. Entendo. Não é de admirar que eu tenha visto você antes em algum lugar. Você é, sempre diligente, Lucien. Você terá sucesso se continuar trabalhando duro na música. Ter sucesso na música. Victor, você está preparado para o show? Uma voz aguda veio de trás deles. Era Wolf, o músico de cabelos castanhos com uma mandíbula saliente. Lucien ainda se lembrava dele. Capítulo 28, nos esgotos tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion com seu último progresso, Victor, estava mais confiante ao enfrentar o amargo desafio de Wolf agora. Depois de uma competição acirrada, Victor e Wolf foram os dois últimos competidores restantes. Na opinião de Victor, Wolf acabou perdendo a chance porque passou muito tempo criticando o trabalho de outros músicos em vez de investir mais energia no estudo da própria música. Acho que sim, Lobo. Na verdade, estou muito feliz com meu novo trabalho. Você quer me dar alguma sugestão sobre isso? Victor havia registrado seu novo concerto para piano na associação. Não havia chance de Wolf tentar plagiar. Wolf achou que Victor ainda estava muito frustrado com seu trabalho. Agora a confiança de Victor era algo além de suas expectativas. O rosto de Lobo ficou pálido e ele murmurou, na verdade não, Victor. Prefiro manter minha curiosidade. Veremos isso em 3 meses. Dando de ombros, Victor sorriu, tudo bem. Eu estava muito ansioso pela sua opinião. Wolf só queria se livrar desse assunto e viu que Lucien estava de lado em suas roupas de linho baratas e velhas. Erguendo o queixo, ele perguntou com desprezo, quando você se tornou amigo das pessoas da favela? Esse comportamento veio de muito tempo atrás, quando a família de Wolf ainda estava entre os nobres. De seu bisavô em diante,
A família de Wolff perdeu o título, mas isso não o impediu de se considerar um nobre. Ele desprezava os músicos como Victor, que vinham de famílias comuns, para não mencionar pessoas pobres como Lucien. Sua arrogância estava misturada com ódio por Victor, então em seus olhos Lucien era comparável a um rato nojento pulando em sua mesa de jantar. Lucien estava um pouco zangado, mas já estava acostumado a esse tipo de desprezo. Enquanto houvesse status social e riqueza em um mundo, as pessoas seriam divididas em diferentes níveis, o superior e o inferior, o decente e o imundo. A única maneira de uma pessoa mudar a situação era lutar por poder e riqueza. Mas uma vez que alguém tinha sucesso, eles frequentemente se juntavam ao grupo e se tornavam um entre aqueles que desprezavam o povo comum. Cuidado com suas palavras, lobo. Franzindo as sobrancelhas, Victor o advertiu seriamente. Lucien é meu novo aluno de música. Ele é um jovem muito talentoso. Honestamente falando, Victor se gabava da habilidade de Lucien. Ele ainda não tinha certeza sobre o dom musical de Lucien. Você está falando sério, Victor? Sério? Wolff começou a rir tanto que quase perdeu o equilíbrio. Você ficou tão nervoso com sua performance e perdeu a cabeça. Sem um pouco de confiança, Victor tentou revidar. A Alto é a cidade do salmo, a cidade da música. Todos aqui podem ter a chance de aprender música. Muitos bardos notáveis são de origem pobre. O talento da música é um presente de Deus, e Deus não abençoa apenas os ricos e os nobres. Wolff balançou a cabeça enquanto ainda estava rindo. Vamos, Victor. Tanto você quanto eu sabemos que um talento pode facilmente despertar a bênção em seu sangue. Chamamos pessoas como a Princesa Natasa e o Lord Verde de talentos, mas sua aluna cai na real. Se ele conseguir se tornar um músico de destaque no futuro, farei um pedido de desculpas aberto para você e seu aluno, de crítica musical e nunca mais farei meu próprio show. Wolff fez a aposta por impulso, mas também foi bastante cauteloso. Ele acrescentou a palavra excelente de propósito, já que era muito difícil chegar a um consenso sobre o que realmente fazia um artista excepcional. Lucien soube que a princesa Natasa, também conhecida como a Condessa Violeta, era a única filha do Grão-Duque de Ovarit. Seu título atual também era um dos pré-requisitos para se tornar o Grão-Duque do Ducado. Ela era muito talentosa na música e tinha excelentes habilidades em tocar violino, flauta e cravo. Além disso, a princesa de 25 anos também era um excelente grande cavaleiro de nível 5, que deveria se tornar um cavaleiro radiante em breve. Lord Verdi, sobrinho do Grão-Duque e também membro da família Violette, acabou de se tornar um grande cavaleiro de nível 5 e atualmente servia como comandante-chefe da guarda da cidade em Alto. Depois de fazer o comentário, Wolff se virou e saiu do corredor. Victor balançou a cabeça em repulsa. Lucien, apenas ignore-o. Todo mundo sabe que Wolff é um bastardo total. Seu trabalho começa a partir de amanhã. Um dia de folga por semana. Você pode agendar seu dia de folga com os administradores da biblioteca. Eu tenho que ir para o Odeon agora. Lucien assentiu e observou o Sr. Victor sair do salão. Então ele se virou para Helena e devolveu o contrato para ela. Obrigado, Helena, disse ele. Havia uma covinha doce na bochecha esquerda de Helena. Não se preocupe, em meu trabalho. Como o Sr. Victor disse, nunca deixe o Sr. Lobo incomodá-lo. Ele é sempre assim. Desprezando a maioria das pessoas na associação, exceto vários diretores com títulos. Estou ansioso para ver a mandíbula erguida do Sr. Wolff cavando um buraco no tapete junto com os nobres diretores. Lucien deu de ombros um pouco e sorriu. Helena começou a rir com suas palavras. Quando Lucien estava prestes a sair, Helena o parou. Sua mão direita se fechou em um pequeno punho. Seu rosto parecia sério. Eu acredito em você, Lucien. Você pode ser um músico excepcional. O Sr. Wolff se arrependeria profundamente de sua aposta. Honestamente falando, Lucien não levou a aposta a sério. Mas ele também levantou o punho como Helena e respondeu, certamente vou. Ponto. Não havia vida noturna em Aderon. Às 9 horas da noite a maioria dos moradores desta área já estava na cama, exceto por vários bêbados que ainda estavam por ali. Todos os outros tiveram que se preparar para o trabalho duro na manhã seguinte. Lucien disse a Joel e a Lisa que ele conseguiu um novo emprego durante o jantar e depois voltou para sua cabana para meditar e se preparar para os seus experimentos mágicos. Fechando suavemente a porta,
Lucien saiu sorrateiramente de seu barraco e caminhou em direção a uma das entradas dos esgotos. Ainda levaria algum tempo para Lucien aprender a construir uma passagem secreta como a bruxa fez. Depois de se certificar de que ninguém estava olhando, Lucien entrou no mundo subterrâneo. O cheiro fétido e a parede viscosa ainda eram os mesmos, repugnantes e sombrios, mas nada disso o impediria de explorar a magia. Andando nos canos, Lucien estava mapeando em sua biblioteca de espíritos e tentando encontrar um canto adequado para iniciar seus experimentos. Ele também raspou um pouco do musgo da parede e os colocou no bolso. Chamava-se Lictimos, que era o reagente para o aprendiz mágico de extinção. Quanto mais fundo Lucien ia, mais horrível o lugar se tornava. Lá embaixo, Lucien nunca conheceu nenhum mendigo, como Corella mencionou. O som de seus passos foi intensificado dentro dos esgotos. Lucien podia até ouvir sua própria respiração. Finalmente Lucien encontrou seu lugar ideal, uma bifurcação. O caminho da frente estava bloqueado por uma enorme pedra, enquanto a que virava à esquerda se aprofundava na escuridão. Lucien podia notar facilmente se alguém estava se aproximando dele dessa posição. Lucien tirou um pouco de enxofre do bolso enquanto recordava a estrutura da magia. Então ele começou a lançar um feitiço estranho e o pó escorregou por entre os dedos. Seu rosto parecia sério e misterioso na luz fria. Capítulo 29. O cadáver tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Depois de praticar muitas vezes, quando o amanhecer estava se aproximando, Lucien finalmente dominou os 5 feitiços de aprendiz: Olhos das Estrelas, Raios Congelantes, Escuridão, Mão do Mago e Respingo Ácido. Além disso, agora Lucien poderia ativar o Disarming Globe sem um componente verbal em cerca de 3 segundos. A bruxa levou muito mais tempo para entender todos esses feitiços. Era incrível como Lucien conseguia compreendê-los em tão pouco tempo. Aos seus olhos, essas estruturas mágicas estavam relacionadas a diferentes modelos matemáticos e ao conhecimento da geometria planar. Depois de revisar o que havia aprendido antes no ensino médio, Lucien descobriu que eles eram realmente muito fáceis de serem entendidos. Aqui a magia poderia ser explicada pela ciência. Em Acid Blazing, por exemplo, o enxofre foi transformado em ácido sulfúrico. No entanto, Lucien teve dificuldade em entender como a escuridão funcionava. Seu palpite improvável foi que a magia reconstruiu o Lictimos e o fez absorver a luz. Como esperado, Lucien teve que gastar mais tempo para dominar o feitiço das trevas. Lucien refletiu sobre seu experimento mágico. Seu conhecimento do passado, como física e química, era útil, mas não podia ser usado para explicar tudo neste mundo mágico. Havia algumas semelhanças compartilhadas entre este lugar e a Terra, mas também havia muitas coisas que ele não conseguia entender, como aqueles metais preciosos e materiais mágicos. Ele sabia que deveria explorar o mundo mais sozinho. Depois de uma pausa de 10 minutos, Lucien começou a fazer uma limpeza simples. Esses feitiços de aprendiz não são poderosos o suficiente. Esfregando o chão, Lucien pensou consigo mesmo: eles só podem matar alguém quando atingem as partes vitais, ou o máximo que podem fazer é fazer a pessoa se mover mais devagar ou sofrer um pouco. Mas Lucien não ficou desapontado. Ele sabia que, se surgisse a necessidade, eles ainda poderiam ser mais do que úteis. Terminando a limpeza, Lucien escondeu cuidadosamente os materiais nas proximidades. Ele não voltou diretamente para a superfície, mas continuou sua exploração até o final das saídas. Ele estava procurando por cogumelo cadáver, o que significava que ele tinha que encontrar algumas carcaças primeiro. Procurar em um cemitério sob o nariz da igreja era muito arriscado. Lucien ouviu dizer que muitas pessoas pobres, que não tinham família nem amigos, morriam sozinhas e miseravelmente lá embaixo. Além disso, animais mortos e carne podre eram ainda mais fáceis de serem encontrados. A bruxa não mencionou nenhum possível perigo nos canos, mas Lucien ainda era muito cauteloso, mantendo-se alerta a qualquer sinal de problema. Em 20 minutos, Lucien encontrou 2 ratos mortos e um corpo de criatura gelatinosa, mas nenhum cogumelo cadáver estava lá. Virando uma esquina, uma área aberta apareceu na frente de Lucien. Era onde moravam os sem-teto. O esgoto aqui era muito largo. Um rio subterrâneo corria lentamente com resíduos flutuando no meio, que iam até o rio Belém. Em ambos os lados do rio, tapetes e panelas sujos estavam espalhados por toda parte. As roupas que os mendigos usavam mal podiam cobrir seus corpos.
Por que você veio aqui, jovem rapaz? Você não pertence aqui. Velho, provavelmente na casa dos 60, perguntou a Lucien. Suas costelas se destacavam como lâminas arqueadas. No entanto, quando Lucien ouviu sua voz, o velho parecia ter apenas 40 anos ou algo assim. As roupas de linho velhas mas limpas de Lucien estavam longe de ser decentes, mas comparado ao que estavam vestindo, o jovem parecia um nobre. Tenho um amigo que também mora aqui. Lucien tentou parecer confiante e forte. Ele deve esconder seu sentimento de insegurança na frente desses caras, ou eles pensariam que era fácil atacar o adolescente ali. Vários mendigos atrás do velho se levantaram. Seus olhos estavam cheios de ganância e ferocidade. Lucien não estava com medo. Em vez disso, ele puxou sua adaga e deu um passo à frente. Os mendigos não se atreveram a fazer mais nada, pelo contrário, eles agora estavam em uma posição defensiva. Neste momento, o velho começou a sorrir. Você não parece um cara com um emprego decente, rapaz. Nenhum de seus negócios. Lucien respondeu friamente. De qualquer forma, posso dizer que você não está indo muito bem. Mesmo um jovem trabalhador como você não podia comprar pão e carne adequados. Não é sua culpa. Lucien não tinha certeza sobre a intenção do velho. A Igreja Saint Truth diz às pessoas que todos nós somos servos de Deus. Mas por que os nobres podem viver uma vida extravagante enquanto os pobres têm que sofrer todos os dias e noites? Não há diferença entre nós, e todos os seres humanos nascem com um pecado. Eu não estou interessado em seu absurdo. Embora suas palavras fossem bastante obscuras, Lucien sabia que o velho estava tentando pregar, mas obviamente não a santa verdade. Não importa em que o velho acreditasse, outros deuses ou demônios, Lucien não tinha interesse nisso. O preço por ter algo a ver com uma heresia neste mundo poderia ser sua própria vida. Ele não queria acabar sendo amarrado a uma estaca e queimado vivo. Diante de uma rejeição tão direta, o velho e os outros mendigos ficaram muito zangados. Sua crença foi blasfemada. Lucien sabia que era hora de ficar longe daqueles caras. Ele começou a caminhar em direção às saídas lenta e calmamente, pegando sua adaga brilhante na mão. Alguém quer me testar? Lucien olhou para eles sem medo. Quando ele passou, Lucien notou que havia um pano preto limpo no chão, no qual havia um chifre prateado brilhante. Ele lembrou que esses mendigos estavam sentados em volta do pano quando ele chegou aqui. Os mendigos hesitaram. Ninguém queria cair sobre Lucien. Finalmente eles desistiram e se sentaram no chão. Depois de caminhar por mais 10 minutos, o som do fluxo do rio tornou-se gradualmente mais alto. Aqui deveria ser o fim dos esgotos. O rio subterrâneo se junta ao rio Belém aqui, Lucien pensou consigo mesmo. Havia uma rede de ferro cobrindo a saída de água na confluência e toneladas de lixo flutuante acumuladas em frente à rede. Lucien diminuiu o ritmo. Ele esperava encontrar mais cadáveres aqui. Lucien não encontrou nada até caminhar até o final do esgoto. Quando ele começou a se sentir decepcionado e estava prestes a voltar à superfície, Lucien de repente percebeu que a rede estava faltando uma parte, debaixo d'água. Por curiosidade, Lucien agarrou a rede e tentou sacudi-la. Como esperado, havia um grande buraco na rede de ferro. O que foi realmente inesperado foi que, nesse momento, uma massa negra de algo emergiu gradualmente da água. Lucien se aproximou. Era um corpo morto, inchado e podre. Muitas partes de sua pele haviam caído. As roupas do corpo estavam emaranhadas com muito lixo, o que aumentava muito a flutuabilidade. Lucien se sentiu muito enojado e também um pouco assustado. No entanto, ele ainda estava tentando ver se havia algum cogumelo cadáver nele. Havia uma longa ferida em seu peito. Alguém cortou o pobre homem verticalmente e tirou seu coração. Verificando com a adaga, as sobrancelhas de Lucien franziram. Espere. Esta é minha bolsa. Lucien ficou chocado. Ele pegou a bolsa usando o punhal e teve certeza de que era a bolsa que foi levada pelos bandidos alguns dias atrás. Por que está aqui? Lucien estava confuso. Então ele olhou para o rosto do cadáver. O cadáver estava tão decomposto que Lucien levou um bom tempo para finalmente reconhecer o cara. André. Capítulo 30. Fantasma na sombra. Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, vermelho. Um forte cheiro de morte saiu do rosto podre de André. Um rosto no qual Lucien ainda podia contar seu grande medo e dor antes de morrer.
Os gangsters de Aaron estão agindo de forma estranha recentemente. Tem alguma coisa a ver com a morte de André. Lucien não tinha absolutamente nenhuma pista. Envolvendo a mão com um pedaço de pano, Lucien pressionou o corpo de André com força de volta na água. Desta vez o corpo não se prendeu na rede de ferro. Foi levado diretamente para o rio Belém e desapareceu. Lucien se levantou e partiu para a superfície, mas, para evitar os mendigos, não seguiu o mesmo caminho. De acordo com o mapa que ele desenhou em sua biblioteca de espíritos, ele tomou outra direção a cerca de 20 metros do local onde os mendigos se reuniam. Se o mapa estivesse correto, Lucien passaria pelas ruínas da Câmara da Bruxa e voltaria ao chão pela mesma entrada pela qual desceu antes. A vários metros da esquina, Lucien ouviu o som de alguns passos pesados e parou de repente. Os passos ecoaram nos esgotos, altos e claros. Parecia que havia um monte de pessoas se aproximando, e algumas delas deviam ser bem grandes. Lucien olhou ao redor com calma. Logo ele descobriu que havia um buraco na parede, grande o suficiente para alguém se esconder. Lucien se escondeu no buraco, com as costas contra a parede. Um tempo depois, aqueles caras passaram diretamente por ele, virando uma esquina alguns passos à frente. Em um lugar tão escuro, eles não notariam Lucien escondendo no buraco sem uma verificação cuidadosa. Jogue esses corpos no rio. Se apresse. Era uma voz baixa de um homem. No entanto, ele falava indistintamente, como se lhe faltassem alguns dentes da frente. Lucien sentiu que já tinha ouvido essa voz em algum lugar antes, mas não conseguia lembrar onde. Por que vocês demoraram tanto? Lembre-se, não estrague todo o plano. Era a voz do velho. Após alguns segundos de silêncio, o primeiro homem respondeu com um leve medo. Desculpe. Mas dentro de 10 dias, prometemos que será suficiente. A qualquer custo, como Aaron disse. Aaron. Rosan Aaron. Agora Lucien finalmente reconheceu a primeira voz. Foi Jackson, o cara que destruiu o barraco de Lucien, e também por causa de Lucien, Jackson não conseguia nem falar claramente agora. A partir de suas conversas, o palpite de Lucien era que a gangue de Aaron não era de forma alguma vítima da heresia, mas um cúmplice, e provavelmente André foi morto por causa de sua desobediência. A voz do velho era muito desagradável. Por favor, diga ao Sr. Aaron. E ao outro cara, que contanto que você não poupe esforços continuamente para nos ajudar a crescer, todos vocês receberão grandes recompensas. Eu sei que, aos seus olhos, sou apenas um velho inútil e moribundo, o que é verdade, mas somos apenas pequenos vermes no chão. Nossos padres já são poderosos o suficiente para bater em seu bispo. Não precisaríamos de sua ajuda se não fosse para manter essa coisa. Eu vou. Jackson respondeu de baixo humor. Mas, Jackson, eu não acho que podemos atender à sua exigência. Outra voz veio, trêmula. Nós temos que ter certeza de que essas são pessoas com as quais ninguém se importaria. Os sem-tetos são ideais, mas não podemos encontrar nenhum deles aqui, além de seu povo. Isso é verdade, Jackson. É muito difícil encontrar 50 deles em 10 dias. Outra pessoa concordou. O velho riu. Os demais estão no fundo do rio Belém. As enguias no rio vão limpá-las para nós. Scar, Aaron nos disse para fazer isso a qualquer custo. Nós não necessariamente temos que nos concentrar em caras sem teto. Se eles são apenas os pobres, Aaron será capaz de lidar com isso. Um sorriso frio apareceu no rosto de Jackson. Você já tem algum alvo, Jackson? Scar ficou um pouco surpreso. Sim, eu quero. O rosto de Jackson ficou horrível. Eles têm que pagar o preço. Os 2 pequenos bastardos e suas famílias. Lucien ficou chocado. Sua raiva estava queimando suas entranhas. Ele sabia que Jackson os odiava, mas nunca esperava que o bandido pudesse ser tão cruel e desumano a ponto de planejar matar toda a família. Mas graças a Deus Lucien estava aqui e descobriu o plano de Jackson. Eu tenho que resolver o problema aqui agora. O plano de matá-los todos nos esgotos surgiu na mente de Lucien. Ele não podia deixá-los voltar para o chão, ou ele não seria mais capaz de proteger a família de John. Lucien deve matar todos eles. Então Lucien poderia contar a John sobre a heresia e ninguém saberia o que aconteceu aqui. Muitos pensamentos passaram rapidamente por sua mente. Lucien estendeu a mão para o bolso e se certificou de que todos os materiais mágicos estavam em posição. Cuidadosamente, ele rastejou para fora do buraco e se aproximou do canto. Eles tinham 9 pessoas lá.
Mas Lucien não tinha escolha. Manter a calma era sua arma mais importante e poderosa. Ponto. Jogando o último saco na água, Scar cutucou o saco com uma longa vara de medo. Embora fossem gangsters, arrancar o coração das pessoas ainda era demais para eles, e eles também acreditavam no Deus da verdade. Então eles oraram em sua mente, implorando por perdão. Jackson, todas as malas se foram. Olhando para o velho estranho, Scar perguntou cuidadosamente, e melhor, irmos agora? Ouvi dizer que há muitos zumbis aquáticos no Rio Belém. Jackson virou-se para o velho. Tem alguma coisa a ver com os corpos que jogamos fora? Eu nunca ouvi falar de zumbis no rio antes. O velho balançou a cabeça. Não queremos problemas enquanto não formos fortes o suficiente. A Alto era a cidade central do Império Mágico anterior. Talvez algum tipo de poder da morte tenha sido selado nas profundezas do rio, e agora o selo não é mais eficaz. Tudo bem. Quando Jackson estava prestes a sair com seus homens, ele viu o rosto aterrorizado de Scar. Ao mesmo tempo, Jackson ouviu uma voz estranha e baixa murmurando no fundo, como um feitiço. A 20 metros deles, havia uma sombra humanoide escura ali. Metade de seu corpo e rosto estavam escondidos na escuridão. No brilho do musgo, a sombra misteriosa era ainda mais estranha e aterrorizante. GH! Fantasma! Scar gritou a plenos pulmões. Como ele estava envolvido nisso, sua consciência foi torturada pelo medo de que as pessoas que eles mataram voltassem e buscassem vingança. Quando ele fechou os olhos, os corações quentes e sangrentos que tiraram do peito daquelas pessoas quando ainda estavam vivos ainda batiam em sua mente. Grande medo tomou conta dele. Scar agora não conseguia nem se mexer. O fantasma ergueu a mão direita e um pouco de pó brilhante caiu por entre os dedos. Jackson e o velho começaram a correr assim que viram o fantasma, mas de repente foram devorados pela escuridão completa. O brilho do musgo desapareceu. A escuridão se espalhou rapidamente como um frasco de tinta derramada e nenhuma luz poderia penetrá-la. Eles não podiam ver nada. Exceto pelo velho, o resto deles empunhava loucamente suas adagas, tentando manter o maldito fantasma longe. O tubo era estreito. Eles se machucaram por acidente e alguns deles começaram a gritar de dor. Mas o medo e o pânico não os ajudaram em nada. Escuridão, um feitiço de aprendiz. Ele poderia bloquear todo tipo de luz natural em uma área não maior que 6 por 6 metros, envolvendo tudo em completa escuridão. Por enquanto, como aprendiz, Lucien poderia manter o feitiço por 1 minuto. Seus idiotas. Acalmar. Pare. Embora ele não pudesse lançar um único feitiço, o velho ouviu os sacerdotes mencionarem diferentes tipos de magia antes. Aí. No entanto, antes que o velho fizesse esse comando, a adaga de Jackson arranhou. Em pouco mais de 10 segundos, 2 caras foram esfaqueados pelos caóticos ataques de adagas e caíram no chão. Os outros também foram feridos em certa medida. Impulsionados pelo medo horrível, Scar e outros 3 caras começaram a correr para trás. Na escuridão, 2 deles caíram no rio como sacos de cadáveres, enquanto o velho, Jackson, outro bandido começou a correr em direção à sombra. Neste momento, a estranha voz de conjuração surgiu novamente. Avalie a qualidade da tradução.